Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maringi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente vale lembrar que a gente está corrigindo o Enem de 2019, segunda aplicação, para ajudar vocês nesse período de revisão para o Enem, tá bom? Nessas últimas semanas aí. Então, a gente vai corrigir aí a segunda aplicação. Mas lembrando que a gente tem as resoluções da primeira aplicação também de 2019. Então, não deixem de conferir aí no canal. Tem vídeos interessantes sobre redação nota 1000, vídeos de redações nota 1000, para ajudar vocês aí nas redações. Então, fiquem atentos, beleza? Então, tá. Não se esqueçam de olhar o cartão de confirmação de inscrição de vocês, porque já saiu lá no site do INEP, né? O site oficial aí da página do participante, então fiquem atentos lá também, tá bom? Beleza, agora a gente vai para a questão 57. A questão 57, ela é bem interessante, é uma questão geopolítica, né? De territórios. Eu não sei se de territórios, estou com medo de falar a resposta, mas enfim. Não, vamos lá, vamos para a questão aí. Eu procurei também em outros vídeos, não encontrei vídeos relacionados a essa questão, então acompanhem aí que as resoluções aqui, no caso a explicação tá bem interessante e é uma questão aí de conflitos, tá, gente? Essa imagem aí, aqui no caso tem a partilha da ONU, então essa questão é bem interessante. Eu não sei se o vídeo vai ficar longo, mas é relacionado aí conflitos, né? Então, fiquem atentos aí, porque demorou um pouquinho de trabalho para fazer esse vídeo, mas vai estar bem interessante a explicação para vocês em relação a esse assunto, né? Que é muito cobrado aqui, no caso, que é bem interessante sobre o Enem e sobre, aqui no caso, conflitos, né, em relação aí a esse território da Palestina. Beleza, o que acontece? A questão, ela descreveu pra gente duas imagens, né, a partilha da ONU em 1947, o Mar Mediterrâneo, né, a região aí do Mar Mediterrâneo, o Mar da Galileia, Nazaré, Jerusalém, né? E no caso Tel Aviv, né? O Mar Mediterrâneo e Hebron. Aqui no caso, como a legenda, o mapa aqui, a imagem em branco significa o Estado judeu, né? De acordo com a legenda. E esses pontinhos aqui cinzas é a Palestina, né? A região aqui da Palestina. Olha só. E no segundo mapa, aí o primeiro, como tem intervenção da ONU, controle internacional. Então, tá vendo esse pontinho preto, né? Está destacando aqui o controle internacional, que está na partilha da ONU. Beleza, agora em 2013, né, a mesma região, olha só, Mar Mediterrâneo, e o que mudou? Né? É importante essas questões de geografia, principalmente questões de mapa, vocês analisarem também as imagens, né? Aqui no caso mudou, né? Se a gente for analisar as duas imagens, há uma mudança aí nas duas imagens. Então, qual é? A segunda é aqui no caso no território de Jerusalém, né? Reparem que a Palestina, ela tá aqui no caso, ela tá menor, né? Do que a primeira imagem. Se a gente for analisar a de 1947, a região aqui no caso da Palestina, ela está menor e tem um muro, né? Aqui no caso o muro, controle palestino total ou parcial e assentamentos judaicos, né? E esse muro aí. Então a gente tem que tentar entender o que aconteceu nesse período. Beleza. Aí a pergunta ela vai descrever o seguinte: as imagens representam fases de um conflito geopolítico. Então aí de cara você já pode analisar que houve um conflito, né? Por quê, né? Pela descrição da imagem. Reparem a primeira e a segunda, a diferença entre ambas, né? A primeira e a região da Palestina já estava maior. Na segunda, se você for analisar aqui em Nazaré, o mar aqui da Galileia, a Palestina, ela não existe mais, né? Aqui no caso a região destacada aqui como Palestina, ela está totalmente, né? Que no caso não aparece mais no mapa em 2013. Tá certo? Então é importante você analisar também as duas gravuras aqui, tá bom? Olha só, aí a pergunta descreve o seguinte: as imagens representam fases de um conflito geopolítico no qual as forças envolvidas buscam o quê? Né? Olha só, A. Garantir posse territorial. B. Promover conversão religiosa.
C. Explorar as reservas petrolíferas. D. Controlar os sítios arqueológicos. Ou E. Monopolizar o comércio marítimo. Pause o vídeo, tentei fazer vocês também. Analisem com cuidado as imagens e vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Isso mesmo, eu quase falei a resposta no começo da questão. Se vocês marcaram aqui, no caso, a letra A, vocês acertaram, né? Se a gente for analisar aqui, de acordo com a questão... deixa eu só voltar aqui, gente, senão vai dar um probleminha aqui. Beleza. Se vocês analisarem a questão, é exatamente garantir posse territorial. Por quê? Só pelas imagens você já pode inferir algo. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Por quê? Na primeira imagem da partilha da ONU, a região que está caracterizada aqui como Palestina, na imagem, na segunda, já não tem aqui na região aqui do Mar da Galileia, né? E aqui também, né, se vocês forem analisar aqui na bordinha da imagem, perto, aqui no caso tem Jerusalém, né, perto do Tel Aviv aqui também, na região aqui, né, litorânea aqui na bordinha, também não há Palestina, só um pouquinho, um pedacinho aí da Palestina. E há um muro na de 2013, um muro aí, e em Jerusalém poucas ramificações aí da região palestina. Então, é exatamente garantir posse territorial, posse do território. Aqui no caso, né, se você for analisar, você já inferia, né, que tem alguma coisa a ver com o território. Porque a imagem destaca isso pra gente, né, a região da Palestina sendo diminuída aqui no caso, né, em 2013, depois da partilha da intervenção aqui no caso, né, do controle internacional, né, da partilha da ONU, em 1947. Por que não são as outras? Promover conversão religiosa, você poderia até confundir pelo fato, né, de haver esse conflito entre judeus também, né? Mas não é. Aqui, em momento algum, fala sobre conversão. Na verdade, essa região, ela se torna um conflito geopolítico. O que é conflito geopolítico aqui no caso? Geopolítico, gente, território. A própria questão já te direciona aqui a resposta. Geopolítico tem muito a ver com território. Por isso que é garantir posse territorial, essas disputas por território. Então, por isso aqui no caso que vai ser a letra A. Então, não é muito aqui no caso a questão religiosa, apesar de haver guerras e conflitos relacionados a isso, que eu vou ler para vocês. Mas no caso aqui, é garantir posse territorial, tomar o território, né? Ter posse. Por quê? Olha a diferença entre ambas as imagens. Olha a diferença da imagem 1, né? E da imagem 2. Olha o que aconteceu com a Palestina. Ela diminuiu, se você for analisar nas imagens, a característica das imagens, né? Há um muro aí, né? E olha a região da Palestina, ela está menor do que aqui no ano de 1947. Então, aí você já infere que tem a ver com o território. Tá certo? Então, por isso garantir aqui, no caso, posse territorial. Tem muito a ver com posse, principalmente territorial. Olha só as outras. Explorar reservas petrolíferas, em momento algum, a imagem te direciona a isso, né? Aqui, no caso, explorar reservas petrolíferas. Não, né? Nem controlar sítios arqueológicos, nem monopolizar o comércio. Não se trata de comércio. Principalmente se você for estudar a fundo em relação aí à região da Palestina, aqui, né, em Jerusalém, essa região caracterizada aqui. Inclusive, teve até intervenção da ONU. Então, não é sobre controlar sítios arqueológicos. Aqui no caso, como eu disse mais uma vez, está direcionado às disputas territoriais, né, a garantir posse territorial. Por quê? Porque se trata de um conflito. Que conflito? Um conflito geopolítico. Então, esse conflito, qual que é o principal interesse? Disputas territoriais, garantir posse do território. Aqui no caso, envolvendo a Palestina. Se vocês forem analisar, gente, uma coisa muito importante, uma dica. Aqui no caso, analisem aqui o site, né, Opera Mundi. Vamos lá nesse site aqui para vocês verem a notícia, eu andei pesquisando aí. Gente, outra coisa muito importante no Enem, ele direciona sites, fontes. Eu não sei se vocês já olharam as fontes das questões do Enem, né, eu acho que eu já comentei alguma vez aí com vocês. Pesquisem as fontes que eles dão das questões, é muito interessante, tem sites muito interessantes, que é as fontes de onde, aqui no caso, eles tiram as questões, né, as notícias sobre isso. Então, eu vou lá no site Opera Mundi para vocês, créditos ao site Opera Mundi, da UOL aqui no caso, que está explicando exatamente sobre este conflito, né, inclusive a questão foi tirada dele. Deixa eu colocar aqui para vocês.
sobre o site. Para vocês entenderem essa questão, gente, a questão da Palestina é muito complexa. Se vocês forem estudar a fundo, tem várias informações em relação a essa disputa territorial, envolve religião também, né, em relação a esse local. Infelizmente, até hoje ainda há conflitos, né? Olha só, créditos ao site Opera Mundi, da UOL, sobre essa notícia, né? Deixa eu ver se tem aqui a data. Isso, 29 de novembro de 2014, né? E olha só, esse Enem de 2019 retirou uma notícia de 2014. A notícia. Hoje na história, 1947, ONU aprova a partilha da Palestina entre árabes e judeus. Então, há um conflito religioso também. Olha só. O que acontece? 33 nações, né? Vamos entender a questão, porque essa fonte foi tirada da questão, né? O contrário, a questão foi tirada dessa fonte. 33 nações votaram a favor, né? Então teve intervenção da ONU, intervenção internacional, exatamente o que a questão está descrevendo, olha só. Entre elas, Estados Unidos, a extinta, para vocês entenderem, tá, gente? Por que a resposta? Por que se trata aqui, né, de posse territorial? Olha só, a extinta União Soviética e o Brasil também participou do voto, né? 10 islâmicas, mais Cuba, Grécia e Índia foram contra. Então, aqui no caso 13. 10 islâmicas, mais Cuba, Grécia e Índia foram contra esse voto. Vamos lá. O que acontece? A despeito da forte oposição dos países árabes, a Assembleia Geral das Nações Unidas, sob a presidência do embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, aprova em 29 de novembro de 1947, a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe, que deveria formar uma união econômica aduaneira. 33 nações votaram a favor, entre elas Estados Unidos, a extinta União Soviética e o Brasil. 13 delas, né, que no caso que está falando desses países também, que votaram contra, né? Votam contra. 13. 10 islâmicas, mais Cuba, Grécia e Índia. Que votam contra. Gente, eu vou ter que colocar meu celular para carregar. Votam contra e 10 se abastecem. Beleza. Quando a ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945, a Palestina era um território. Por que é importante a gente entender? Era um território administrado pela Inglaterra. Então, a questão trata aí sobre a Palestina. Por que tem controle internacional aí? Né? Olha só, sobre a forma de mandato. Entre as questões a serem tratadas pela nova entidade, estava a de uma nação judaica na Palestina. Então, tem uma questão religiosa também. O crescimento da imigração judaica, principalmente após o Holocausto, né? Principalmente aí, se a gente for olhar em relação à Segunda Guerra, né, ao Holocausto, encontrava-se objeção por parte dos habitantes árabes, que em meados da década de 40, compreendiam cerca de 2/3 de uma população de 2 milhões. Tendo em vista a escalada da violência, a Inglaterra decide em fevereiro de 1947 levar a questão à ONU. As Nações Unidas, então por que tem intervenção da ONU? Olha o que aconteceu. A Inglaterra vai levar essa questão para a ONU, olha só, para a gente entender. As Nações Unidas decidem criar um comitê especial para investigar todas as questões importantes e recomendar soluções. Enquanto as organizações judaicas compreendem com o comitê, a liderança palestina decide não participar, né, aqui no caso da Palestina, alegando que a ONU tinha se recusado a tratar a questão da independência e não tinha conseguido separar o problema dos refugiados judeus na Palestina, refugiados judeus da Europa da questão palestina, né? Olha só, alegam os direitos naturais dos árabes. Então, um conflito dos árabes com os judeus, olha só, árabes palestinos eram claros que deveriam ser reconhecidos, não podiam ser objeto de investigação. A liderança judaica sustenta que as questões de um Estado judeu na Palestina e da imigração irrestrita são
indissociáveis. Então, é o conflito, gente. Após meses de intenso debate, a Assembleia Geral aprova um plano de partilha que prevê o fim do mandato, a retirada gradual das Forças Armadas Britânicas e a definição de fronteiras entre dois estados e Jerusalém. A Palestina seria dividida em 8 partes, 3 pertenciam ao Estado judeu, 3 ao Estado árabe. Então, olha só o conflito entre o Estado judeu e árabe. A cidade de Jaffa, deveria formar um enclave árabe, né, dentro do território judeu. A 8ª parte, Jerusalém, seria um regime internacional administrado por um conselho tutelar da ONU. Então, tem até a imagem, a fotinho aqui. O plano também determina os passos a serem tomados antes da independência. Gente, desculpa se a questão ficar longa, mas é importante vocês entenderem o porquê da imagem da questão, o porquê dessa divisão. Tratando de cidadania, trânsito, união econômica e a declaração a ser feita pelo governo provisório de cada estado com relação ao acesso aos locais sagrados e aos direitos das minorias. A Agência Judaica, fundada em fevereiro de 1947, para incentivar... Deixa eu só pausar aqui. Então, vamos lá, gente. Houve um probleminha que eu tive que colocar o celular para carregar, mas... isso. Para incentivar e auxiliar a emigração dos judeus do mundo inteiro para Israel. Aceita a resolução, apesar da insatisfação. Então, olha só, a Agência Judaica, né, fundada em fevereiro de 1947, para incentivar, auxiliar a imigração, aqui no caso dos judeus, por causa dos holocaustos, né, do mundo inteiro para Israel, aceita a resolução, apesar da insatisfação com respeito de questões como imigração dos judeus europeus e os limites territoriais propostos para o Estado judaico. O plano não é aceito pelos árabes palestinos e pelos estados árabes, sobre a alegação de que viola o previsto na Carta da ONU, que garante às populações o direito de decidir sobre seu próprio destino. Então, olha o conflito, né, aqui no caso. Dizem que a Assembleia Geral tinha endossado o plano sob circunstâncias indecorosas e que os árabes da Palestina se oporiam a qualquer esquema que defendesse a dissecação, segregação ou partilha de seu país, ou que concedesse direitos preferenciais e especiais à minoria. Independência e guerra. Então, reparem por que aqui, né, olha só, pelo próprio site, né, a fonte da notícia aqui, ele mesmo já te direciona, né? A imagem já te direciona aí, que está muito ligada à garantia de posse territorial, né? Principalmente pelo que aconteceu com a região palestina, aqui no caso na imagem. Então, você já poderia inferir que está ligado a território, tá certo? Por isso que no caso vai ser a letra A. Então, vamos lá, vamos entender aqui independência e guerra, o que aconteceu. Aos judeus é entregue mais da metade das terras da Palestina e as melhores delas, embora sua população fosse menor. Os árabes decidem enfrentar as forças sionistas, então olha a guerra. Porém, os judeus conseguem assegurar conseguem assegurar pleno controle sobre seu território, avançando e ocupando também a parte do território palestino. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, David Ben-Gurion, proclama a independência de Israel. No dia seguinte, tropas do Egito, Transjordânia, Síria, Líbano e Iraque invadem o país. Então, olha só o tanto de guerras. Os israelenses vencem a guerra e tomam território-chave como a Galileia, a costa palestina e uma faixa de terra ligando a região costeira à zona ocidental de Jerusalém. O cessar-fogo de 1947 deixa as áreas conquistadas sob permanente controle de Israel. A expulsão de centenas de milhares de palestinos durante a guerra deixa o país com substancial maioria judaica. Então, olha só o conflito, né, gente? Essa região ela está ligada a muitas disputas territoriais, a garantia de poder territorial aqui, né?
Por isso que aqui no caso é exatamente a letra A, vai se tratar, né, que no caso de garantir a posse territorial, está ligado a territórios, né? Se vocês forem analisar a imagem, olha só o muro que também tem um muro aqui, né, em Jerusalém, né, o Mar Morto, perto do Mar Morto, né, aqui no caso. Olha só o que aconteceu com a região palestina, né, a região palestina aqui no caso de 1947 a 2003, olha a diferença das imagens, né. Eu queria mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Então tá, né? Por isso aqui no caso que vai ser a letra A, vai se tratar de territórios, né? Se a gente for analisar, o que seria hoje, né? O que seria a região o que é a Palestina? Então, o que seriam palestinos, né? Povos palestinos. Aqui, no caso, créditos ao site InfoEscola. Também pesquisem essas fontes, que tá bem interessante as notícias aqui. Vou deixar os links abaixo, né? O que são palestinos? O que seriam os palestinos? Quem nasce em Palestina, né, na Palestina, são o quê? Aqui são considerados povos de origem muçulmana que se estabeleceram em uma área entre a Jordânia e o atual Estado de Israel, que era denominada Palestina, né? Então, esses seriam os palestinos, né, aqui no caso. E o que é a Palestina, né? Créditos ao Wikipédia também vocês podem conferir lá, né, sobre essa região aí da imagem. Ela é um estado, né? O estado da Palestina aí é um estado de júri que reivindica soberania sobre os territórios, olha só, da Cisjordânia e da faixa de Gaza, né? Que designa aqui Jerusalém Oriental como sua capital. Apesar de seu centro administrativo estar localizado na cidade de Ramallah. Então, olha só, aqui a questão está muito ligada à questão de religião, né, se a gente for analisar, e também de muita disputa territorial, né, de conflitos territoriais. Então, por isso aqui no caso que vai ser a letra A. Se vocês forem analisar em relação a esse muro aí, né, o muro da Cisjordânia, olha só, créditos ao site aí Prepara Enem também, a gente vai deixar aqui linkado para vocês. O que foi esse muro aí de Israel, né, esse muro aí da Cisjordânia, né? Foi um projeto aí de governo israelense que começou a ser executado no ano de 2002, que ganhou repercussão internacional por causa da polêmica, né, e pelas críticas que vem recebendo aí, inclusive o próprio Israel, né? Sua intenção era dividir o território do país com das Cisjordânias pertencentes à Palestina. Então, reparem que essa região está muito ligada a conflitos, né? Olha só. E o motivo da construção? O motivo para a construção do muro, esse muro aí que está na imagem, segundo seus idealizadores, é servir como meio de defesa contra ataques terroristas palestinos, né? O conflito entre palestinos e israelenses é historicamente ao longo, além de ser motivado pela disputa territorial, aqui no caso da região da Palestina e das nações. Então tem muita coisa em conflito aqui no caso, se a gente for analisar, né? Muita questão. Tem também a questão religiosa, né? Então, reparem que essa região está muito ligada aí a garantir posse territorial, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a letra A. Beleza? Então, galerinha, para vocês tentarem entender aqui, né, créditos ao site Nova Escola também, para vocês tentarem entender o que aconteceu, né, por que houve essa divisão aí, por que a ONU entrou no meio disso tudo, né, se a gente for analisar aqui, o que aconteceu, né, só pra gente resumir aqui a questão. Olha só, deixa eu só voltar aqui, senão vai dar um problema aqui. Isso. Olha só o que aconteceu. A gente já sabe, né, na questão do nazismo. Tá, por que os judeus foram parar aí na Palestina, né? Por que aconteceu? Por que tem essa região aí da Palestina? Olha só. Depois do nazismo, né, com a ascensão aqui no caso do nazismo, né, na Alemanha, que aumentou a perseguição aos judeus, né? Aí houve essa migração judaica e cresceu essa região aí. Os palestinos, né, que no caso, resistiram a essa ocupação, ou seja, eles não queriam que acontecesse essa ocupação após a Segunda Guerra Mundial aí, que teve o Holocausto, né, que levou aí ao extermínio de 6 milhões de judeus, né, e a crescente demanda internacional aí fez com a criação, devido a esse grande número de judeus aí ocupando esse território,
fez com que houvesse uma criação aí do Estado israelense, né? Ele fez com que a ONU, a Organização das Nações Unidas, aprovasse nesse período aí, que foi exatamente em 1947, esse plano de partilha da Palestina, que foi exatamente esse plano que está na imagem, em 2 estados. Um que era judeu, que está na imagem, ocupando 77% da área dos judeus aí que migraram para essa região aí devido aos holocaustos, a perseguição aos judeus aí no período da Segunda Guerra. E eles ocuparam aí, com o novo plano da ONU, eles ocuparam 70% dessa área. E o outro restante seria para os palestinos, né, os árabes. E o que aconteceu? Com o resultante dessas terras aí, essa partilha foi desigual. Os árabes consideraram desigual, né, em relação a essa ocupação histórica, que vai desagradar aí, né, os países árabes em geral. Então, vai haver esse conflito devido a isso, tá bom, gente? Para vocês tentarem entender por quê, de onde surgiu esse conflito, né? O que aconteceu por causa desse conflito, né? Aí os ingleses vão desocupar as terras, né? Os ingleses aqui vão desocupar essas terras, né? E a região, os judeus vão fundar aí um Estado de Israel, né? E depois disso, um dia depois, os árabes, insatisfeitos com essa partilha, vão declarar aí guerra à nação, mas vão acabar derrotados. Então esse conflito aí tem muito a ver com disputa territorial, né? Esse conflito aí vai permitir Israel aumentar seu território para 75%, né, das antigas terras palestinas. Então, houve aí um grande conflito, se vocês forem analisar, pela imagem mesmo, né? Voltando à questão, por isso aqui no caso que vai ser a letra A. Exatamente. Gente, eu vou deixar os links para vocês estudarem sobre essa região. Ela é bem complexa, né, o assunto, mas é muito interessante vocês pesquisarem o motivo de ter acontecido aí essa separação, o motivo da intervenção da ONU, né? Não foi à toa que o Enem destacou essa questão aí, principalmente desses conflitos. A própria questão já descreve um conflito geopolítico, né? Envolve religião, envolve território. Então é importante vocês ficarem atentos também a esses assuntos importantes que o Enem gosta de cobrar. E é importante também vocês analisarem o site. Vou deixar o site aí para vocês, a fonte também, para vocês darem uma estudadinha, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Acho que o vídeo ficou longo, mas eu queria explicar para vocês o motivo aí dessa divisão territorial. Então, é uma questão de disputa, principalmente aí desse território da Palestina. Envolve aí os árabes, os judeus, essa disputa, né? Esses conflitos aí. E a questão também religiosa, né? Em relação a este assunto. Reparem em 2013 o que aconteceu com a Palestina, né? Olha só o Estado judeu, a região da Palestina, como que ela tá diferente, né? Entre as duas imagens. Então, quando o Enem cobra mapa também, é importante vocês ficarem atentos às imagens, né? Os mapas aí, para vocês perceberem a diferença e o que a questão quer descrever. Aqui no caso, por isso que é a letra A, né? Se vocês forem analisar, garantir posse territorial, principalmente pela característica das imagens, né, dos territórios aqui. A diferença entre ambas, né? Reparem aí também no Mar da Galileia, que no caso em Nazaré, olha só a Palestina, ela não existe mais, né, a região aí da Palestina, tá certo? Então, bom, acho que o vídeo ficou muito longo, mas espero que vocês tenham entendido, né? Vou deixar os sites aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido por que é a letra A, né? Se trata aí de uma garantia de posse territorial, né, pelo contexto da questão. E vejo vocês aí nas próximas questões de humanas, né? Bons estudos para vocês. Espero que tenha enriquecido o conhecimento de vocês aí em relação a essa região aí, né? Principalmente, né, aqui no caso da questão do mapa deste território. Tá bom? Os geopolíticos, as questões aí, principalmente geopolíticas, elas são bem interessantes, né? A gente consegue conhecer aí mais a fundo sobre as regiões, sobre os territórios aí, não só do nosso país, né? É importante a gente estudar também, enriquecer, abrir mais o conhecimento sobre outros países, outras regiões, né? Mais a fundo, tá bom?
Bom, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Acho que esse vídeo ficou muito longo, mas até as próximas questões de humanas. E bons estudos para vocês, viu, galerinha? Nessa reta final aí. Não se preocupem, né? Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Ótima revisão para vocês e até a próxima!